Hoje eu quero falar com você sobre um dos temas mais batidos, mais maltratados e ao mesmo tempo um dos mais importantes que tem em vendas, que é o otimismo e atitude mental positiva. Por que o otimismo traz resultados tão superiores ao pessimismo e por que, mesmo sabendo disso, ainda tem gente que é pessimista e ainda tem gente maltratando o otimismo, falando que ele não é importante. Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e hoje eu quero falar sobre atitude mental positiva. De novo, é um dos temas para mim mais batidos, mais vulgarizados, mais maltratados de toda a história de vendas. Se você quer ver um influencer, um palestrante barato, tentando fazer uma conexão com a plateia ou conseguir seguidores e followers, você vai ver um blá 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 motivacional que você diz... sabe, tipo assim, na superfície pode parecer, mas se você tem um pouco de experiência, você vai dizer, isso aqui não adianta, não vai me salvar, né? Um otimista incompetente continua sendo incompetente, certo? Então esse é o grande problema. A questão não é o otimismo, o problema é quando você isola o otimismo e diz só o otimismo é suficiente. O otimismo competente faz uma diferença imensa, tá? Inclusive o otimismo faz com que a pessoa desenvolva a sua competência. Eu já vou falar sobre isso porque, né, uma pessoa que tem uma visão negativa do futuro vai dizer, para que eu vou treinar, para que eu vou me desenvolver se não vale a pena, certo? Então o otimismo está ligado com isso. Está ligado com uma postura mental que acaba afetando tua vida pessoal também. Então, quando você está pessimista, você pode ver que é uma nuvenzinha negra que não é só em vendas, é em qualquer lugar. Ela vai junto com você, ela tem um peso emocional, uma carga psicológica enorme e a gente tem que ficar o tempo inteiro trabalhando isso. Tanto que o primeiro tema que eu vou falar, hoje eu quero abordar 6 ou 7 temas aqui com você, mas o primeiro deles é o que eu chamo da alquimia, da objeção. Os alquimistas, né, historicamente, pegavam materiais diferentes e tentavam fazer com a mistura desses materiais algo mais valioso. Então, né, juntava, sei lá, terra, chumbo, alguma coisa assim, colocava fogo, um produto químico lá, um ácido, tentavam fazer ouro, que o ouro é mais valioso. Nunca descobriram, né? Nunca conseguiram fazer o ouro. No processo, muitas coisas outras interessantes foram inventadas, mas eu gosto da analogia da alquimia, eu chamo de reciclagem, porque muitas vezes o que vai acontecer na nossa vida é que a gente vai ter que lidar, isso faz parte da nossa vida, com cargas negativas de energia, que podem ser dos mais diversos formatos. Pode ser um cliente que falou não para um projeto grande, uma venda que estava fechada e depois deu para trás, um contrato que era para ser assinado não foi, um prospect que não dá retorno, um problema de saúde, um problema físico, um problema na família, bateu o carro, levou uma multa, alguma coisa aconteceu. Quer dizer, a gente lida com isso o tempo inteiro. Uma pessoa que é pessimista recebe esta informação negativa, que muitas vezes a gente não tem controle, ela simplesmente acontece, e eu traduzo ela com o meu pessimismo para reforçar o meu pessimismo e a minha sensação de incompetência ou de inação, de que não adianta fazer nada, certo? A de paralisia, porque se eu tenho uma visão negativa do futuro... E aí eu olho em volta e tudo está negativo, e aí acontece alguma coisa negativa, aquilo só reforça. Uma pessoa que está com uma visão otimista vai isolar aquele fato e vai trabalhar com ele de maneira diferente. Então, por exemplo, quando eu levo um não, ou quando eu perco uma venda, tem uma coisa que na Venda Mais a gente defende que seja feito, que é o pós-não venda. Tá? Então... o que aconteceu? Por que perdemos? Tá? Vamos fazer uma análise. Quando tem a churn, por exemplo, né? Clientes que têm uma base muito grande e perdem clientes, existe muito para ser aprendido fazendo um pós-não venda, ou um pós-não renovação. Alguma coisa aconteceu. Uma pessoa que é pessimista, você precisa ver que interessante a atitude da pessoa quando ela vai fazer o pós-não vendas. Ela já sabia que aquilo ia acontecer. Então, para ela é quase que uma perda de tempo, não tem aprendizado nenhum. Uma pessoa otimista está dizendo,
tenha uma oportunidade de aprendizado, tenha uma oportunidade de melhoria, certo? Então, eu tô vendo as coisas que não acontecem como, primeiro, aleatórias, elas acontecem mesmo. Segundo, eu lido com elas de maneira emocionalmente diferente, mesmo que elas sejam contínuas e frequentes, eu consigo ressignificar e retrabalhar. Então, note como começa a impactar nosso psicológico e começa, com o passar do tempo, a fazer com que você seja uma pessoa diferente. A pessoa pessimista tem que entender que ela está se convertendo numa pessoa que vai atrair o seu maior medo. O pessimismo tem uma consequência séria, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque ele vai construindo uma personalidade. E a primeira é aqui, né? Eu começo a fazer uma reconstrução, uma contação de história dentro da minha cabeça com fatos negativos que acontecem. Em vendas vão acontecer todos os dias, não vai ter só vitórias, certo? Vamos ter muitas questões acontecendo de objeções, de perdas, de negativas, uma série de coisas, mas quando eu tenho uma visão positiva sobre o futuro, sobre o processo, sobre mim mesmo, sobre o cliente ou sobre o prospect, note como a minha resposta muda. Então, eu estou o tempo inteiro usando isso como combustível. Sabe uma frase antiga, que nem sei, faz tempo que eu não vejo, mas dizia, tinha uns adesivos que colocavam em carro, que era: com as pedras que me atiras, construirei o meu castelo. E eu acho muito interessante isso. Você pode construir uma catedral se você preferir, mas a vida vai nos trazer elementos que eles não são por si só negativos ou positivos, a gente que interpreta eles. Quando eu pego uma objeção, uma perda de um cliente e digo, posso aprender com isso, eu publiquei outro dia um texto sobre isso, dizendo, quando eu aprendo com o não, eu vou ter mais sims. Eu tenho que aprender com o não. Mas se eu não aprendo com o não, eu vou ter mais nãos. O otimismo me faz aprender com o não, porque eu vejo ali, eu quero fazer com que eu seja melhor, eu quero que isso aqui aconteça menos, eu quero resultados melhores. Então a primeira coisa aqui é a alquimia da objeção. Eu trato objeções e eu trato energia negativa, coisas negativas, como um alquimista. Eu digo, o que eu posso fazer? Isso aqui é tubo, certo? Isso aqui é um potencial que eu tenho de melhorar e eu tenho que poder acreditar nisso, porque isso para mim é feedback o tempo inteiro de melhoria. Segundo, chamo isso da força de voltar inteiro. Imagine que eu tenho uma sequência de reuniões num dia e a primeira já foi um desastre, foi ruim. Nossa, aconteceu, o cara, sei lá, desmarcou, era uma venda que era só para fechar o contrato e falou, não, mudança aqui interna, né, B2B acontece isso, a diretoria né, mudou as prioridades, um negócio que estava fechado não fecha mais, estava fechado e volta e diz, não, eu quero reabrir a negociação de preço, agora você vai ter que falar com o financeiro, com compras, com sei lá o quê, um cliente sumiu, um monte de coisa acontece, tá? Aí você tinha um monte de reuniões e a primeira não foi boa. Tem muita gente que fica abalado o dia inteiro. E agora, a próxima reunião, coitada, que não tinha nada a ver com esta, concorda? São pessoas diferentes, situações diferentes. O que acontece? Como eu estou pessimista, estou com um cenário negativo do mundo, eu estou achando que aquilo confirma a minha visão errada e eu vou para a próxima reunião já energizado negativamente. Eu vou dizendo, vai dar errado também. Vai estar difícil também, está complicado também. A minha energia, a minha voz, meu brilho no olho, o jeito que a minha postura, tudo muda, porque eu, na verdade, estou contaminado. Aquela primeira reunião, se eu filtro ela com otimismo, eu digo, tá, que pena, puxa vida, né? Tipo, vamos lidar com ela. E eu volto para a próxima reunião com uma pausa que eu faço, eu me reenergizo e vou para a próxima, né, com uma visão otimista. Agora, note que eu preciso ter uma postura proativa em relação a isso. Se eu deixar o pessimismo tomar conta, eu entro num piloto automático negativo que é muito ruim. Então eu tenho que pegar e começar a olhar e dizer... Eu gosto, por exemplo, de terminar uma reunião e eu tenho umas anotações que eu faço e uma delas é nível de energia. Não é só o nível de energia da reunião, é como o meu nível de energia está agora. Porque quando eu me dou menos de 7, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer um ritualzinho de dizer, Raul, volta, né? Se energiza, volta porque a próxima reunião é importante também. Então note que o otimismo começa a fazer com que você conecte positivamente de um momento para outro. Nas interações, nas conversas, toda vez que você for interagir com alguma coisa, com outro ser humano, você está na tua melhor versão. O otimismo te ajuda a reenergizar para isso, certo? Então você coloca uma potencial derrota, uma objeção, uma coisa negativa no seu compartimento e trata ela adequadamente.
Não é que ela não existe, ela está lá, ela é importante, mas ela tem que estar ali, ela não deixa contaminar todo o resto. O otimismo te ajuda a fazer essa transação e essa transição corretamente. Terceira coisa aqui eu chamo de imã da oportunidade. Quando eu sou otimista, eu prospecto mais. Quando eu sou otimista, eu faço mais follow-up. Quando eu sou otimista, eu lido melhor com objeções. O pessimismo começa a contaminar todas as tuas atividades em vendas. Então, ele é uma profecia que se autorrealiza. Se eu sou pessimista, para que eu vou prospectar? Para que eu vou procurar novas oportunidades? Se eu já acho que não tem oportunidade, eu acho que o mercado está difícil, está complicado, ninguém está comprando. Para que eu vou ligar para alguém? Para que eu vou visitar alguém? Para que eu vou mandar um e-mail? Para que eu vou entrar no LinkedIn, fazer uma pesquisa? Eu não vou. Note como eu crio uma profecia que se autorrealiza. Eu gero a minha própria crise. O pessimismo faz isso. Se eu tenho uma visão otimista, eu estou permanentemente procurando oportunidades. O mercado está difícil, então vou procurar mais oportunidades, então vou prospectar mais, então vou redobrar meus esforços. Eu estou negociando. Se eu tenho uma visão pessimista, já acho que não vai fechar, o cliente não vai comprar de qualquer jeito, para que eu vou realmente tentar negociar criativamente, oferecer opções, né, do tipo negociar de verdade e não só ceder numa negociação para tentar fechar de qualquer jeito? Se eu sou otimista, eu vou dizer, esse negócio vai fechar. E eu vou ter que negociar, nós vamos ter algumas concessões que vão ser feitas, eu espero que o cliente faça uma troca e eu vou ter uma conversa completamente diferente. Se eu tenho que fazer follow-up, por exemplo, o cliente pediu uma proposta, um projeto, mais informações, alguma coisa, eu tenho que fazer um recontato. Quanto será que eu faço se eu sou pessimista? Eu vou fazer no máximo 2 só para cumprir tabela, só para marcar X, só porque me falaram que tem que fazer. Se eu tenho CRM, tem que marcar um X lá, mas eu estou fazendo só por burocracia. Quando eu sou otimista, eu estou dizendo, não, de verdade, eu acho que eu posso ajudar, eu acho que esse cliente vai poder comprar, eu acho que vai ser um cliente de longo termo, é um cliente importante, é minha missão. Tipo, o otimista conta histórias muito mais interessantes e o follow-up começa a ser contínuo. Tem muita gente que trabalha há muito tempo com vendas que sempre que eu pergunto, diz: tem algum cliente, alguma história que você tenha que você demorou muito tempo para conquistar? Todo mundo tem, e é um dos melhores clientes até hoje. Teve um processo que foi longo, que foi demorado, mas a pessoa não desistiu. O pessimista desiste, certo? Então passa a ser o otimismo um imã de oportunidade, mas não é porque você é otimista, é porque você está fazendo as coisas que criam oportunidade. Sabe aquela coisa de que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? O pessimista não vai trabalhar porque ele vai dizer para quê? Agora o otimista está dizendo sim, certo? Tipo, vai dar certo, eu vou plantar mais, eu vou semear mais. Tá demorando para colher, então semeamos mais ainda, coloca mais adubo, cuida da plantinha, coloca água, rega. Eu tenho uma visão positiva do futuro, tá? Outra coisa que acontece, eu chamo isso de arquitetura de expectativa, que é, imagine que eu tenho uma sequência de coisas que eu preciso fazer para que uma venda aconteça. Tem um tipo de otimismo que eu chamo de otimismo ingênuo, que é um otimismo meio bobinho, que é esse que foi vulgarizado e maltratado, de que se eu só pensar positivo, pronto, vai resolver minha vida, tudo vai acontecer, né? E eu tenho uma implicância em relação a isso, porque o otimismo é tão importante que ele não tem culpa, coitado, de ser maltratado desse jeito. E é essa coisa de que só o pensamento positivo é suficiente. Não! Mas também não desmereça o pensamento positivo, certo? A gente está falando sobre isso. A questão é, o que eu faço com esse pensamento positivo? Para onde eu direciono ele? Se eu direciono o meu pensamento positivo para a preparação, por exemplo, para o planejamento, para aprimorar a minha apresentação, como eu lido com objeções, para testar coisas novas, aí essa visão positiva ela é muito, muito poderosa. Porque a pessoa que é pessimista para de experimentar. Se eu acho já que uma coisa vai dar errada, de novo, para que eu vou experimentar? Para que eu vou ficar fazendo teste? Para que eu vou tentar uma técnica nova? Para que eu vou fazer um curso? Para que eu vou comprar um livro? Para que eu vou ir numa palestra? Para que eu vou assistir um vídeo aqui do Raul? Não vai, certo? Por quê? Porque não adianta. O cenário está ruim, o mercado está ruim, os clientes não estão comprando, ninguém tem dinheiro, está todo mundo ferrado. Então, o que adianta? Eu vou ficar aqui esperando que a maré mude.
tá? Meu amigo, você vai morrer de fome se isso acontecer, concorda? Então, quando a gente tem essa questão da arquitetura da expectativa, eu tenho que começar a entender que o otimismo tem que estar direcionado para construir algo de valor, e eu começo a prestar atenção numa rotina de alta performance. A pessoa que tem uma visão pessimista não consegue ter uma rotina de alta performance porque ela não acredita. Ela acha que não funciona, que vai dar errado. De novo, se autorrealiza. Um otimismo que está olhando para a sua agenda e está dizendo: o que eu tenho que fazer essa semana? O que eu tenho que fazer hoje? Quais são as atividades prioritárias? O que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? O que eu posso fazer mais? Certo? Tipo, o que eu posso testar? O que eu posso fazer de novo? O que eu posso fazer de diferente? Com quem eu posso conversar? Para quem eu posso perguntar? Porque veja que uma pessoa pessimista não pede nem feedback, nem conselho, não vai nem perguntar para quem está vendendo o que essa pessoa está fazendo. Por quê? Porque ela está bloqueada, ela está esperando o mundo mudar, né? Então, você começa a criar um cenário que tende a ter resultados melhores. A pessoa que é otimista faz essa arquitetura do sucesso. A pessoa pessimista naturalmente vai fazendo o que eu chamo da arquitetura do fracasso, porque ela vai naturalmente deixando de fazer as coisas que deveria fazer. Isso reforça o ciclo, ela diz, está vendo, não adianta, mas ela em nenhum momento para se olhar no espelho e dizer, na verdade, sou eu que estou gerando essa crise, sou eu que estou causando esse problema. Porque como ela está terceirizando para fora, tudo que acontece reforça isso. E ela, no fundo, não muda e continua tudo igual. Ciclo de novo. Quinto ponto aqui, o chamado caçador de exceções. Quando coisas fora da curva acontecem na nossa vida, e é comum acontecer. Outro dia um amigo meu estava andando pela rua, uma pessoa furou o preferencial, bem na frente dele e bateu o carro. Não tem controle nenhum, é um Tesla, tá? Que para automaticamente e freia automaticamente, tem airbag para tudo que é lado, tá filmado, inclusive, porque o Tesla tá filmando tudo, e ninguém se machucou, felizmente, mas tem coisas na nossa vida que às vezes acontecem. Então, uma pessoa que é otimista num cenário desses, primeiro vai olhar e dizer, isso é uma exceção. Porque para a pessoa pessimista isso não é exceção, isso é a confirmação de tudo, ela é mais uma coisa de todas as coisas horríveis que estão acontecendo, ela diz, está vendo, isso só acontece comigo, meu Deus, que fase horrorosa, mas na verdade é uma exceção, a pessoa tem que começar a isolar dizendo, o que é que causou isso? Segunda coisa, tem uma parte importante de você olhar e dizer, podia ter feito diferente, podia ter aprendido alguma coisa, posso melhorar para a próxima vez? Porque se é alguma coisa que é completamente aleatória, não tinha como prever, a minha reação à situação é que passa a ser importante, certo? Então, e tentar prevenir isso para outras situações, ou, se possível, né? Mas assimilar isso como uma coisa isolada. De novo, é uma questão de compartimentos. Se eu pego as coisas e eu passo a pensar, porque a pessoa pessimista, ela fica procurando. E tem estudos, por exemplo, que mostram sobre isso. Você pega pessoas pessimistas e dá uma revista, um jornal, daqueles antigos, né, que todo mundo tinha que ler, uma matéria, e a pessoa começa, o cérebro dela, a olhar só as coisas ruins. É quase como se o radar tivesse ligado e fazendo pé, ela vai olhar na mídia social aquilo, ela vai ver na televisão aquilo, ela vai ligar no rádio aquilo reforça o ciclo, ela passa a conviver com pessoas que compartilham isso, né? Os americanos isso chamam de echo chamber, né? Quase como se fosse uma câmera de eco. A gente fica rodando com as mesmas ideias, as mesmas opiniões. Note que uma pessoa pessimista não consegue conviver muito com os otimistas, vai brigar, vai dizer, achar você é ingênuo, você é burro, você não está vendo, você não está enxergando, etc. Porque o pessimismo parece que é mais inteligente, ele se sente mais inteligente, ele diz, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou entendendo assim, mas é sempre uma avaliação negativa de um cenário que a gente não controla, não tem perspectiva de melhoria, então eu viro cínico, viro cético ou me acomodo, né? E a pessoa otimista nesse cenário incomoda muito uma pessoa acomodada, porque a pessoa otimista está dizendo,
Sim, o cenário é ruim, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa. Aquela coisa, tá chovendo lá fora, vamos sair ou vamos ficar aqui dentro? Ah, eu preciso caçar, eu preciso comer, eu preciso pescar, né? Volto lá para o nosso cérebro primitivo. A pessoa tem que ir para fora, ela tem que fazer alguma coisa. E eu começo então a interpretar de maneira correta situações que acontecem na nossa vida. Eu tenho um filme que eu gosto muito de falar, que é do Jim Carrey, e ele diz: Deus, mande-me um sinal. E Deus manda vários sinais, ele vai passando, né? Eu acho que é o Todo-Poderoso o nome do filme, e ele vai passando pelos sinais, né? Reclamando que Deus não manda sinais. Deus sempre manda sinais. O problema é que a pessoa não está interpretando corretamente. O anjinho da guarda está sempre presente, está sempre falando. A gente é que não está prestando atenção. Então, muitas vezes a gente tem que olhar e dizer: espera aí, isso aqui é negativo mesmo? Ou sou eu que estou negativo e estou transformando isso aqui em negativo? Ou isso aqui é negativo, eu estou piorando isso aqui, estou criando drama, certo? Então, porque você vê que começa a se repetir. Outra coisa que acontece, o sexto, são 7. Eu começo a criar com otimismo mais oportunidades do que uma pessoa pessimista. Como eu estou prospectando, como eu estou negociando, como eu estou contatando, não interessa o que está acontecendo lá fora, eu vou fazer a minha parte, eu crio uma abundância de oportunidades. Mesmo num mercado escasso, mesmo numa situação mais desconfortável, mesmo que o mercado não esteja totalmente propício, o meu otimismo leva a abrir mais portas, a estar mais presente, a criar oportunidades onde elas pareciam não existir. Por quê? Porque você está lá fora, você está jogando, você está se mostrando a cara, certo? Você está fazendo com que as pessoas lembrem de você, você está conversando, você está aprendendo, você está conectando. Então, essa tua proatividade acaba criando oportunidades. Isso vai, né, criando uma rede que depois acaba sempre, alguma coisa positiva você colhe. A pessoa que é pessimista, ela vai se fechando. Ela não vai participar de algumas coisas, ela não vai fazer algumas coisas, ela não vai falar, ela não vai conectar, porque não adianta, não tem oportunidade. O mundo está ruim, o mercado está contra, a maré está contra, o vento está contra, então eu paro de fazer. Quando eu começo a entrar nessa espiral da morte, ela se reforça e eu começo a ficar muito dependente das poucas oportunidades que eu tenho, o que cria ansiedade. Uma pessoa que é otimista trata as oportunidades, inclusive, de maneira diferente, porque ela acredita que existem outras oportunidades. Mas se eu não acredito que tem, e quando tem eu fico desesperado, eu negocio mal, por exemplo. Eu concedo tudo que é e mais um pouco. Eu não me aprofundo de verdade, porque o aprofundamento pode parecer um questionamento, eu tenho medo de perder a venda. Então toda a minha venda vai ser rápida, superficial. Não vou tentar fazer um upsell, um cross-sell, uma venda realmente consultiva aprofundada. Eu quero, pelo amor de Deus, pegar essa oportunidade da forma mais desesperada. E isso transparece na voz, no olho, na energia, na confiança que o cliente sente em você. Uma pessoa que é otimista e tem mais oportunidades está calma, está tranquila. Por quê? Porque existem outras oportunidades. Eu estou aqui para te ajudar, existem outras, certo? E eu posso te ajudar da melhor forma. Eu acredito que eu sou a melhor opção. Eu vou viver isso. Eu estou presente. A questão da presença, é por isso que eu digo que uma má atitude destrói qualquer estratégia, qualquer técnica de venda, mesmo as mais evoluídas. Se você não está com a atitude correta, eu posso te ensinar a técnica de venda mais evoluída que existia, a forma mais evoluída de lidar com objeções. Posso te dar 8 maneiras de lidar com objeção X, certo? Que é o que eu vejo por aí. E a pessoa está com a atitude errada, ela destrói toda aquela lista. A culpa não é da lista ou da técnica. O problema é que a atitude está errada, porque a pessoa, certo, não entrou do jeito correto. Se eu entro numa negociação otimista de que vai fechar, é uma coisa. Se eu entro pessimista de que vai fechar, você já sabe, a tua energia muda, a tua postura muda, o teu cérebro está focado em não perder. O time que entra para não perder, a gente já sabe o que acontece, certo? Então, a postura de ganhar, a postura de vamos vencer juntos, a postura de que eu acredito em mim, crio oportunidades, é super importante. E para terminar, tem o ponto mais importante de todos para mim aqui. O otimismo é, na verdade, uma ponte para um futuro melhor. Se você parar para olhar, o otimismo não é que agora tá bom, não, é que amanhã vai ser melhor.
Mas não vai ser um melhor automático, vai ser uma amanhã melhor, porque primeiro essas condições ruins, raramente, né, é como se fosse o tempo. Eu tenho que acreditar que um dia vai parar de chover. Se eu acho que todos os dias vai chover, é óbvio que eu não vou fazer uma série de coisas. Eu tenho que acreditar que um momento vai parar de chover. Ah, tá chovendo agora? Não estou negando que está chovendo. A questão é, se está chovendo, o que eu faço? Use né, guarda-chuva, né? Coloque uma roupa diferente, coloque alguma coisa que não molhe, mas não fique parado esperando. A pessoa que fica o tempo inteiro só dependendo de que a maré mude, de que pare de chover, de que esteja o tempo bom, de que o mercado mude e esteja mais comprador, perde uma série imensa de oportunidades. E ela está fazendo isso porque a visão de futuro dela é negativa, mas está baseada de que agora está negativo, então amanhã também vai ser. Uma pessoa que é otimista está dizendo hoje realmente está complicado, mas amanhã vai ser melhor. Eu tenho certeza disso? Não, não tenho, mas eu tenho certeza absoluta que se eu fizer o que eu vou fazer, vai ser melhor sim, porque veja, eu chamo para mim a responsabilidade. Eu digo, eu que vou construir um futuro melhor. O meu otimismo não está só baseado em coisas assim, estou dependendo do mundo, do universo, conspirar ao meu favor, os astros do zodíaco entrarem em conjunção. Não é Saturno com Urano, certo? Se Saturno e Urano ajudarem, fantástico, maravilha. Se a Lua está na casa do chapéu, ótimo, maravilha. Eu vou fazer minha parte, certo? Então, o otimista que está construindo esta ponte para um futuro desejável, está ajudando este futuro desejável a acontecer. O que, de novo, também reforça. Quando você para olhar, imagine que eu sou um cliente comprando e tem 2 ou 3 vendedores me visitando, tem um que é otimista e tem 2 que são pessimistas, um que é pessimista, um que é neutro. O otimista naturalmente vai ter uma conexão melhor. Por quê? Porque eu estou ajudando esta pessoa a superar dificuldades, mas eu estou dando uma visão positiva de futuro. O otimismo pode ser trabalhado. Então, eu posso parar para olhar e dizer de verdade mesmo o que eu estou olhando para frente, o que eu estou vendo para frente, o que estou pensando que vai acontecer. Se o que eu estou pensando que vai acontecer é uma coisa negativa e isso está alterando o meu eu agora, eu tenho que ter muito cuidado, porque meu cliente também pode estar pensando isso, também pode estar numa situação pessimista. E eu tenho que olhar e dizer, espera aí, eu tenho o poder de talvez ajudar com isso. Vamos construir juntos uma visão, vamos olhar para cá. Então, quando eu aplico, se você olhar para ver, por exemplo, o gap selling, o venda de valor, ou a venda desafiadora, o próprio spin, tá? Todas as técnicas avançadas de venda estão dizendo, estamos aqui, gostaríamos de estar aqui, meu produto ou serviço pode te ajudar a chegar lá, vamos lidar com esse processo, essa transição. Mas tem sempre um aqui e um lá. E um lá é para onde estamos indo. Quando eu olho para o futuro e começo a pensar, o mundo está em mudança constante, e se a gente fizer o que a gente pode fazer, ele vai ser melhor? Tá? Então, eu posso controlar uma parte deste processo, você vai ter resultados muito melhores. Note também que a tua energia é completamente diferente. Uma pessoa que é pessimista, a energia é consumida para dentro. Tá? Tem uma frase do Kierkegaard, que é um dos filósofos mais profundos que tem, metade do que ele escreveu não dá para entender, mas uma das frases dele, eu tenho ela no meu escritório, ousar é perder-se por um instante, não ousar é perder-se em si mesmo. O pessimismo se perde em si mesmo. É isso que está acontecendo. A pessoa tem um poço de energias negativas que lhe traz, é um pântano que lhe traz de volta e diz venha, venha, volte para mim. E aí começa a filtrar coisas negativas do mundo, que tem, sempre tem, mas estão filtradas. A pessoa para de prestar atenção nas coisas que tem boas e ela deixa de fazer a arquitetura correta de futuro. Ela começa a se encolher. Ela tem superpoderes que ela desmerece, que ela desvaloriza, que ela desqualifica, que ela não usa. A rotina dela deixa de ser uma rotina de alta performance e passa a ser uma rotina burocrática de mediocridade, certo? É uma performance medíocre, porque ela simplesmente está batendo ponto. Você já deve ter passado por situações assim na sua vida. A gente não pode ficar esperando que alguém venha nos salvar nessa hora. A gente não pode ficar esperando que o mundo fique o tempo inteiro sinalizando. Deus vai mandar sinais, Ele vai dar opções, Ele vai dar oportunidades, mas a pessoa que está
com, certo, um tapa-olho, não é nem um óculos negativo, é simplesmente um tapa-olho dizendo isso, não é tudo eu filtro para o negativo, ela mesmo começa a construir uma personalidade, um tipo de pessoa que em vendas vai ter sempre problemas. Na vida eu acho que vai ter, mas em vendas especificamente, essa pessoa não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial e vai criar uma frustração imensa. Quando a gente tem um produto ou serviço que é superior, que é premium, que ajuda o cliente, a gente é compensado financeiramente por isso, a gente é remunerado, a gente tem testemunhais de clientes satisfeitos, uma das principais coisas que a gente tem que prestar atenção é se a nossa atitude mental está no lugar correto, para eu poder fazer esse trabalho fantástico que é vender, para eu poder colocar em prática as técnicas, as estratégias, mostrar os diferenciais. Eu tenho que ter o otimismo. Ele aparece na minha voz, ele aparece no meu olho, aparece no jeito que eu me visto. Se eu estou pessimista, como é que eu vou me vestir para trabalhar? Certo? Pare para pensar como isso começa a afetar as coisas. Eu começo a cuidar mais de mim quando eu estou otimista. Eu tenho uma visão positiva de futuro e eu quero transmitir esta visão positiva de futuro para mais pessoas. Eu quero... Se o mundo está tentando te contaminar de maneira negativa, seja você um farol que ilumina e diz não, certo? Tipo, e é um trabalho de reciclagem permanente, por isso que eu comecei falando de alquimia, mas é o que vai fazer a maior diferença na tua vida. O resto tudo depende de você estar bem. E quando você está com a atitude mental positiva, da forma correta, direcionado da forma correta, não só tuas vendas melhoram, tua vida melhora também, tá bom? Campeão, campeã, muito obrigado por estar aqui comigo. Curta, comente e compartilhe. Se você quiser mais coisas motivacionais, fale. Se quiser coisas mais técnicas, me avise também. As duas são importantes. Um grande abraço, obrigado por estar aqui comigo. Boas vendas.